Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. Eu vou usar a nova versão de Almeida nova, Almeida atualizada. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 a 22. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Fale comigo, um único ferreiro. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos prostramos diante da Tua majestade, da Tua glória. Sabemos que esse lugar, esse altar é santo, esse lugar aonde o Senhor se manifesta. Ó Deus, esta igreja que foi separada para que faça diferença nesse lugar. Famílias aqui que foram restauradas para que sejam usadas. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra com reverência e temor no coração. Unja os ouvidos de cada um de nós. Me ensina, Senhor, a depender de Ti, para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para essa igreja. Eu oro, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode pensar que eu estou maluco, porque eu fui convidado para ministrar numa conferência de família. E eu leio um texto que talvez para você não faça sentido ser um texto que fale de família. Mas você vai entender no decorrer da mensagem que eu estou falando de família. Porque eu não ministro em uma conferência ou nenhuma das minhas ministrações, eu pego qualquer texto que eu penso que eu tenho que pegar e venho e prego. Eu também não invento de pegar texto da internet, mensagens prontas, para trazer pronta para o povo, para dizer que eu peguei e trouxe uma mensagem de família. Cada mensagem que eu ministrar aqui, você pode ter certeza que ela foi alcançada debaixo de choro, de lágrima, de jejum, de entrega. Não só meu, mas da minha casa. E nós viemos aqui para entregar o que o Senhor mandou para essa igreja. E eu vou entregar cada palavra que Deus me der, para que você entenda o que Deus quer para a vida de vocês. Então o título dessa mensagem é O Ferreiro na Família. Diga comigo, o ferreiro na família. Pronto. Então, nós temos aqui um texto de 1 Samuel, onde nós percebemos que havia uma necessidade dentro do povo de Israel. Estava faltando ferreiro. Estava faltando um profissional de suma importância naquela época. E aqui eu quero trazer o contexto de 1 Samuel. 1 Samuel está falando de um tempo de muito sofrimento para Israel, de um tempo onde haviam se levantado grandes adversários e inimigos de Israel, e um rei foi colocado no poço como o primeiro rei de Israel, que era Saul. Um rei inexperiente em guerra, um rei imaturo nos seus atos, um rei instável na sua fé. Saul, ele não tinha condição de suma para poder tomar a frente e fazer algo diante do povo de Deus, diante de guerras, porque ele era completamente inexperiente. Aliás, tem muita gente que olha para belezas exteriores, olha para caminhos exteriores, mas não tem nenhum pingo de consagração para entender o processo que Deus necessita para um homem, para uma mulher de Deus e para uma família consagrada diante do Senhor. Então nós estamos aqui diante de um povo, que o povo de Israel tinha pedido um rei, Deus deu o rei para eles,
e falou: agora vocês tomam conta desse rei inexperiente aí, esse imaturo que precisa aprender a depender de mim. Então Saul, ele era inexperiente em guerra, ele era imaturo, ele era instável na fé. Mas havia um povo que guerreava contra Israel, que eram os filisteus. E esses filisteus, eles eram um povo guerreiro, um povo que sabia lutar, um povo que sabia usar suas armas. E o mais interessante de tudo isso é que os filisteus, eles dominavam e avançavam dia após dia na tecnologia do ferro, tá? Então eles tinham monopólio, eles monopolizaram a produção de armas da época. Por quê? Porque o que os filisteus queriam fazer era que os outros povos não fizessem armas. E quem faziam armas naquela época eram ferreiros. Então o que aconteceu? Eles, tirando os ferreiros de Israel, eles não precisavam batalhar mais, porque Israel estava preso sobre a égide dos filisteus, dependiam dos filisteus. Então veja bem uma coisa, naquela época, eles impediram Israel de ter ferreiros, de produzir as suas armas, e o papel de um ferreiro naquela época era muito importante. Em tempos antigos, os ferreiros, eles eram trabalhadores de suma importância na sociedade, dentro de um povo que guerreava. Os ferreiros da época, eles tinham um pilar estratégico de sobrevivência e de poder sobre o povo. E os ferreiros faziam muitas coisas. Eles faziam máquinas agrícolas para que o povo pudesse comer, eles faziam escudos para que o povo pudesse se proteger, eles faziam espadas para que o povo pudesse fazer guerras e batalhar para defender o seu território, eles faziam lanças para enviar e destruir o inimigo. Todos esses instrumentos eram construídos por ferreiros, máquinas agrícolas, escudos, espadas, lanças, e todos tinham um propósito. Ou seja, um povo sem ferreiro era um povo vulnerável, dependente, um povo exposto. Não adiantava ter exército se não havia armas, não adiantava ter sonhos se não havia ferramentas, porque sem um ferreiro o povo não avançava. Agora eu vou trazer isso para aquilo que Deus mostrou para mim, para que eu trouxesse para vocês. Existem famílias aqui que estão procurando os ferreiros dentro das suas casas, aqueles que forjam, aqueles que preparam, aqueles que protegem, aqueles que enviam. Mas é exatamente isso que o inimigo de Deus tem tentado fazer. Tem tentado tirar de dentro da sua família, de dentro da sua casa, os ferreiros. Os ferreiros são aqueles que preparam e forjam no fogo as armas, a produção, a proteção, o escudo, as espadas, as lanças. E o que aconteceu? O povo de Israel estava preso porque os filisteus eliminaram todos os ferreiros do meio do povo. E sem forja, sem ferramenta, sem futuro, o povo de Israel estava preso numa guerra silenciosa e mortal. O objetivo dos filisteus não era matar todos os israelitas, mas tirar deles a capacidade de lutar. E é isso que o inimigo de Deus faz hoje. Ele não está preocupado com a quantidade de povo, com a quantidade de igreja que tem no mundo, não. Ele está preocupado com aqueles que estão posicionados com a forja, preparados para ser ferreiros dentro das suas casas. Então o inimigo de Deus, ele tem uma guerra silenciosa contra o povo de Deus, mas uma guerra mortal. A estratégia satânica é acabar com o fogo, é acabar com a marreta, porque se ele acaba com o fogo dentro do altar, dentro de casa, e ele acaba com a marreta dos ferreiros dentro dos seus lares, o povo de Deus se perde, e o povo de Deus se perde dentro das famílias que estão dentro da igreja. Hoje mesmo, o que acontece na família é que o inimigo não precisa invadir a sua casa, a casa do seu vizinho, para tentar atacar e matar. O que ele precisa é desligar a forja, é tirar o fogo do altar que está dentro da sua casa,
Porque quando ele ataca e tira o fogo de dentro de casa, a paixão por Jesus, a paixão da oração, a paixão da leitura da palavra, o choro, o quebrantamento dentro do lar, quando ele tira o altar da família, o fogo vai apagar, a oração vai cessar, não vai ter espaço para oração, vai ter espaço para desânimo. E quando a marreta da disciplina para de bater, a identidade dos filhos se desfaz, e quando o fogo da palavra não acontece e não queima, o frio do mundo toma conta. A forja no lar é o lugar onde se moldam filhos guerreiros, homens, meninos, que são forjados pelo fogo. Os meus filhos ficaram doentes a semana passada, ficaram doentes essa semana, mas eu e Vanessa falamos, eles têm que sentir o peso do fogo, porque eles precisam aprender que a vida vai trazer desafios. E muitas vezes nós falamos para os nossos filhos, olha, você precisa ser forte, você precisa ir para a igreja, mas quando ele fica doentinho, você pega ele e fala, fica dentro de casa dormindo. O que eu estou ensinando, e minha esposa está ensinando para os nossos filhos é, você está doente, mas o diabo não vai te parar. Você está sofrendo, mas o Senhor está aqui conosco, o Espírito Santo vai te fortalecer. Você não vai parar por conta da doença, da enfermidade, ela não é mais poderosa que o nosso Deus. Então a semana passada eu fui ministrar em Mantena, ministrei 3 vezes lá, e meu filho vomitando, passando mal, dando dor de barriga, e nós orando por ele, Senhor, guarda o Natan, protege o Natan. E nós choramos, nós pranteamos pela vida dele. Mas não deixamos ele dentro de casa. Porque aonde eu quero ir, eu quero que a minha esposa e meus filhos estejam junto comigo. Para saber o peso do ministério. Ela sabe, e eles estão aprendendo. Isso é forja. Você tem uma forja dentro da sua casa. E você precisa criar filhos guerreiros. Não filhos mimados, não filhos que ficam reclamando de tudo, não filhos que querem o último Apple da vida, o último iPhone que existe, mas não sabem valorizar o que os pais fazem. Pessoas dentro de casa que estão tentando apagar o fogo do Espírito, não tem mais casamentos resistentes. Casamentos que não são a prova de bala, mas casamentos que qualquer prova financeira, qualquer problema que tem dentro de casa é o suficiente para falar, eu vou embora. Deus não está chamando nesta igreja famílias que sejam famílias que não tenham um altar com fogo. Você dentro da sua casa tem um altar, e esse altar precisa ter fogo. Esse altar precisa ter martelo. Esse altar precisa ter forja. Esse altar precisa ter o Espírito Santo. Esse altar precisa fazer sentido. Esse altar não é um altar qualquer, é aonde Deus forja os ferreiros. É aonde Deus prepara os maridos. É aonde Deus prepara as esposas. É aonde Deus envia os filhos. Se você não entender que o seu lar tem uma forja, tem o fogo, tem o martelo, você vai ser derrotado e não vai perceber que Deus está despertando um povo que ama a sua presença, que chora diante dele e que não abre mão de ver o Espírito Santo agir. Deus nos chama para voltar à forja. Deus nos chama para reacender o fogo, reassumir o martelo e voltar a construir armas espirituais que protegem as nossas casas. Se a forja voltar, a guerra vai ser vencida. Se o fogo do altar acender, o inimigo vai partir em retirada. E se os ferreiros se levantarem, o povo se tornará imparável. Nessa cidade, Deus chama esta igreja para um trabalho de ferreiros, homens e mulheres que vão colocar fogo no altar, que dentro das suas casas o martelo vai ser usado para gerar novas pessoas cheias do Espírito Santo.
Deus quer ferreiros. E o que eu entendo com isso? É que quando eu entendo que o meu papel é pôr fogo na forja, eu tenho que estar pronto para se queimar. Tem gente que quer pôr fogo na forja, mas não quer se queimar. E na hora que você vai diante da forja, a forja faz com que aquele ambiente fique muito quente. Então a forja pode estar quente, mas se o ferreiro está frio, ele não vai querer pôr a mão, porque ele tem medo. Mas Deus, Ele está chamando vocês aqui da Rema para um novo tempo dentro das famílias, aonde vocês não estão entendendo o que o Espírito Santo vai fazer com vocês. O que ele vai fazer é pegar a forja que está dentro da sua casa, vai moldar, mas não é mais do seu jeito. Talvez você tenha lutado com pessoas dentro da sua casa, tem tentado, orado pela mudança do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, mas você não entendeu ainda que a forma, a forja, é Deus quem coloca. O que você precisa é colocar fogo na forja, e você mesmo ir lá e se queimar na forja. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender com relação ao ferreiro, é que quando o fogo da forja se apaga, as armas desaparecem. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 diz: quando o fogo da forja se apaga, as armas desaparecem. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 diz: ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas e nem lanças. Quando o fogo da forja apaga, não tem mais arma, acabou a arma. E se acabou a arma, acabou o futuro. Porque um povo que não tem arma para guerrear vai conquistar o quê? Não vai conquistar nada, vai ficar lá dentro com medo. E o que acontece é que os ferreiros de verdade, eles não são apenas artesãos que moldam e forjam aqueles que podem ser lançados. Os ferreiros, eles são guardiões do futuro. E sem um ferreiro dentro de casa, sem estratégia do futuro, tirar os ferreiros é cortar a continuidade, é matar gerações. Então, se você está dentro da sua casa e não tem fogo do Espírito lá dentro, não tem paixão por Jesus, não tem oração, não tem pranto, não tem choro, não tem queimar do Espírito, você vai gerar o quê? Não vai gerar nada, porque não tem nada ali de arma mais. Agora eu vou falar, hein? Você viu o tanto de criança que tem aqui? Quando eu olhei, pastor, eu vi um monte de criança dentro da forja. Vocês vão entender o que eu vou falar, hein? O que eu vi é que talvez você está esperando que Deus te use para as nações, mas talvez você é a forja, você que vai preparar a forja para colocar teu filho para ser enviado, tá? Então o que acontece? Tirar os ferreiros com fervor no coração de dentro de casa e um altar morto, mata a geração, não tem arma mais. Espiritualmente, Deus está nos mostrando que quando os pais, as mães, param de forjar os seus filhos na palavra, a geração futura fica sem defesa. E uma geração sem defesa é uma geração morna, uma geração fraca, uma geração que não sente dor, uma geração que não sabe o que é sofrer. E aí você quer que seu filho seja firme na igreja, mas qualquer pingo do céu, você não vem para o culto. Qualquer situação no emprego, você já não quer mais. Então o que Deus está querendo fazer com vocês é colocar de novo o fogo no coração do ferreiro,
Porque quando o coração do ferreiro está cheio do fogo, a forja vai ficar cheia do fogo. E aí quem cai na forja prepara para o futuro. Quando nós não entendemos isso, nós não percebemos que Satanás ele é astuto. Você está na igreja, você vem no culto de domingo, você celebra, você ergue as mãos, você faz de tudo. Mas no final das contas, quando chega em casa, a forja está lá parada e não tem fogo. Então, espiritualmente, Deus precisa preparar você como ferreiro, porque você vai preparar outros para irem. E essa igreja aqui, ela está sendo preparada para isso. Ou vocês não estão entendendo o que Deus vai fazer com vocês, não. Vocês estão pensando que vocês vão ficar nessa região aqui, mas Deus está preparando vocês para a forja. Vocês são ferreiros que Deus levantou nessa cidade, homens e mulheres com fogo no coração, que queimam por Jesus, que amam adorá-lo, que amam exaltá-lo, e por serem assim, Deus está preparando a forja de vocês para enviar os filhos, para enviar uma nova geração, para trazer novos jovens. Não se desanima não, mas logo Deus vai começar a mandar filhos para outro lugar. Tem muitos filhos aí que já estão sendo forjados dentro de casa para seguir o caminho que precisam seguir. E você não vai ser aquele pai babão, mãe babona, que vai ficar olhando e pensando: ah, meu filho vai ficar longe de mim. Você não sabe que você tem um profeta dentro da tua casa. Você não sabe que você tem um missionário dentro da tua casa. Não queira fazer seu filho ser um médico se o seu filho foi chamado para ser um missionário. Não queira fazer o seu filho ser um engenheiro se o seu filho foi chamado para o ministério. Não adianta querer proteger o seu filho nas universidades se Deus preparou o seu filho para o reino. É para o reino. Deus está chamando uma geração e preparando os ferreiros, porque Jesus está voltando. E dentro das casas, as famílias estão sem forja, e uma família sem forja é uma família desarmada. Então, as famílias estão desarmadas. Estão tirando o ferreiro. A espada não está mais aparecendo nas casas. Estão colocando a espada debaixo da gaveta e só pega na hora de vir para a igreja. Outros pegam e não tem nem lança em casa mais. A lança aponta para a oração, para o envio. Naquela época eles pegavam a lança, construíam a lança, forjavam a lança, pegavam a lança e lançava, enviava. E o que faz isso é um tempo de oração dentro de casa. As famílias estão se perdendo. E além disso, o altar de fogo está apagando. Não há cultura de honra, não há respeito entre marido e mulher. O filho manda mais do que o pai, a mãe manda menos do que o filho, porque ele não pode ouvir não. Não pode ouvir não porque o martelo parou de bater. Meu Deus. Os filhos não gostam do martelo, eles gostam do deleite. E eu não estou dizendo aqui que você tem que espancar o teu filho. O que eu estou falando é que o martelo do ferreiro sabe a hora de bater e sabe como moldar. Então você não aceita o teu filho maltratar a tua esposa dentro de casa, não. E não aceita você, mulher, quando o teu filho for disciplinar o teu filho, não. Porque o martelo precisa bater. Ele está sendo preparado. Nós geramos uma geração onde as pessoas não querem mais terem processos de disciplina. E lá em casa a gente disciplina mesmo. Mas eu disciplino no amor. Fez bagunça, desrespeitou a mãe, filho, já sabe, vai para o cantinho mesmo. E quando ela fala, o papai vai chegar e eu vou contar para o papai, ela já sabe. Já sabe o que vai acontecer.
Porque os meus filhos eles estão sendo preparados. Natan chama Natan, não é porque eu gosto do nome, não. É porque quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus falou para nós, ele é profeta. E ele é acelerado igual o ministério do pai. Peça para o pai ficar de olho nele. E eu estou vendo, ele corre para lá, corre para cá. Lá na IEB ele dá a volta na igreja. Uma igreja com mais de 1.500 cadeiras, ele dá 2.000 voltas naquela parte lá. E eu fico olhando aquilo, meu Deus do céu, ele entra debaixo de cadeira, passa do outro lado, e ele vai para os lugares, e eu e Vanessa fica, olha lá o Natan, onde que ele vai, o que ele vai fazer? Eu fico louco. Mas ele é um profeta. Acabou, ele está na forja, eu não tenho o que fazer mais. E aí Deus colocou ele na forja e colocou eu e a Vanessa também. Porque a Valentina, ela veio para a nossa vida num tempo onde eu estava plantando uma igreja lá em Rio Bananal, antes, né? Ela nasceu em 2018, nós plantamos lá em 2021, né? Mas Valentina passou por um processo de sofrimento muito grande conosco. Porque vida ministerial é uma vida de sofrimento. Ah, se eu te contar a minha história, não vou nem contar. Eu e Vanessa, quando nós viemos de São Paulo para cá, ela é capixaba, eu sou paulista. A minha cultura é completamente diferente de muita coisa aqui. E aí, quando nós chegamos e fomos para Rio Bananal, se nós tivéssemos o Natan, nós íamos ter puxado os cabelos tudo da cabeça, ia ficar louco. Mas Valentina não, Valentina é descansada, uma lady, uma princesa, ela senta como uma princesa. Eu falo, meu Deus, o Senhor me deu uma rainha, uma princesa, está tudo certo. Agora o outro não. Quando eu cheguei lá em Rio Bananal, nós começamos a plantar a igreja lá, tinha 6 pessoas na igreja. E aí nós começamos com um pequeno grupo, daqui a pouco foi crescendo, crescendo, crescendo. E chegou uma certa época que Deus falou para mim, e ó, vocês estão no caminho certo, viu? Porque uma igreja que é próspera é uma igreja que tem criança. Tá? Uma igreja próspera tem que ter criança. E aí, o Senhor falou para mim, tinha umas irmãs lá que não estavam querendo, queria engravidar, mas não conseguia. E o Senhor falou para mim, começa a orar, que eu vou mandar fertilidade nessa igreja aqui. E eu comecei a orar, orei, veio uma grávida, segunda grávida, eu falei, uau, está acontecendo, Deus está derramando. Visitante ia lá, saía grávida, voltava depois. E eu fui naquela igreja, aí uma falava para a outra, ó, você quer engravidar, vai lá na igreja lá, ó, o pastor Leandro ora lá, fica grávida. Se tiver alguém aqui que quer engravidar, é só falar, a gente ora por você, irmã. Vai vir neném aí. Vai vir neném aí. Aí eu estava no altar, né, um dia eu estou lá no altar, quando eu estou no altar assim, que eu vou fazer a ação da ceia, o Senhor fala assim, pode falar, Leandro. Vai ter mais um filho essa semana. Já foi gerado no céu, mas os pais não sabem. Mas essa semana os pais vão saber. E na hora que eu falei isso, Vanessa falou, recebe igreja, recebe. Vocês vão receber mais filhos, e filhos, e filhos. Quando foi na semana que passou, 2h da manhã, vida, vem aqui na sala. Fui lá, ela sentada assim, né? Só ergueu o exame assim, ó. Tô grávida. Foi assim. Das 2 da manhã às 5 da manhã, porque nós tínhamos marcado que nós tínhamos ido para Fortaleza, e aí a gente falou assim, 2026 nós vamos para a Itália, então vamos fazer um planejamento, planejamos, Foi para a Itália assim. Aquela noite eu fiquei, Senhor, e agora? Ela está grávida. Não tem mais o que fazer, Senhor. E o Senhor falou para mim, agora que você vai ver o teu ministério, que vai acontecer. E eu pensei, agora eu já sei como criar filho, Valentina está aí, ó, ela é tranquila. Eu sei como criar, não vai dar um pingo de trabalho, meu Deus! Forja no Natan, forja na Valentina, forja no Leandro, forja na Vanessa, porque lá em casa tem que ter ferreiro. E eu preciso chorar mesmo, prantear, pedir ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a criar os meus filhos na tua presença.
Depois do terceiro, quantos veio depois, vida? 8. Pronto. Pode preparar que aonde eu passo, Deus deixa filhos. Vai receber aí, irmão, depois você vai contar para mim. Então, se o inimigo consegue calar os ferreiros, ele não precisa lutar contra os guerreiros. Escuta isso aqui. Se o inimigo consegue calar os ferreiros, ele não precisa lutar contra os guerreiros, porque eles simplesmente não existem. Ou seja, se o inimigo para você, ele não vai precisar lutar contra a geração do seu filho, porque já não tem um ferreiro com fogo. E o que Deus está fazendo é chamando você para esse novo tempo. Um tempo onde você vai ser aquele ferreiro que vai trabalhar arduamente, com fogo na mão, para preparar, moldar, enviar aqueles que estão dentro da sua casa. Talvez na sua casa você é o ferreiro. E o ferreiro pode ser uma mulher e pode ser um homem. E você está lá com o martelo, você está lá com a forja, mas está faltando fogo. Mas talvez você tenha até o fogo, mas está faltando a forja. E talvez você tenha até a forja e o fogo, mas está faltando o martelo. O que acontece é que você precisa ter tudo nas suas mãos e se preparar para esse novo tempo. Então que fique claro, que famílias que perdem o fogo são famílias que não têm armas mais, e elas matam a sua geração. O segundo tópico que eu quero falar dessa mensagem é que famílias que não têm ferreiros perdem a identidade. 1 Samuel capítulo 13, versículo 20 e 21 diz: por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas de arados, enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Quando uma família se submete ao sistema do mundo, ela perde a sua autonomia espiritual. Israel tinha que descer aos filisteus, os seus maiores inimigos, prantear eles para que eles afiassem as suas ferramentas. Uma descida física, uma descida emocional e uma descida espiritual. Muitas famílias hoje dentro da igreja estão indo até o mundo para receber instrução, conselho, estilo de vida e até mesmo valores. O pastor prega, a pastora prega, o líder ensina, e eles vão lá fora para procurar os filisteus, para educar os seus filhos, para educar o seu casamento, para procurar o estilo de vida e para falar dos seus valores. Ontem ainda eu estava contando uma experiência de um casal que eu fui atender. E ao atender esse casal, chegou lá o marido, com 55 anos mais ou menos, e a esposa com uns 49 anos, pastor. E eles chegaram e foram conversando comigo, e eles não eram da igreja, mas ficaram sabendo que eu cuidava de família. Aí foram lá, aí chegou e começou assim, ó. Quando começa assim no gabinete, eu já sei que vai dar alguma coisa. Você fala ou eu falo? Você fala ou eu falo? Não, fala você, fala. Eu falei, se você não falar, eu vou falar. Os dois precisam de mudança, mas vamos lá. Aí ele pegou e falou, então eu vou falar. Então fala tudo, hein? Não deixa nada não. Eu falei, tá bom, pode falar. E aí começou a falar. Sabe o que é, pastor? Eu tenho 2 caminhonetes Hilux, uma cinza e uma branca. A cinza é para eu trabalhar na roça, no café, mas a branca é para eu dar os meus giros. Eu falei, giro? 55 anos, giro? Alguma coisa tem. Aí ele olhou para mim e falou, sabe o que é, pastor? Eu falei para ela, eu chego em casa cansado, fico com ela um pouco, mas deu 10 horas da noite, eu pego a minha caminhonete e eu vou descer com aquela caminhonetona, eu desço pelo centro da cidade, eu dou rodopio, pego as menininhas, põe dentro do carro e nós ficamos andando até 2 horas da manhã.
Sabe por quê, pastor? Porque eu acho que eu tenho 18 anos de idade. Eu olhei para a cara dele, falei, é? Aí ela assim, tá vendo, pastor? Tá vendo aí? É isso aí que eu aguento, já faz mais de ano. Falei, é. E aí ele falou, o que o senhor tem para me dizer? Eu falei assim, sabe o que eu tenho para te falar? Tem um remédio para isso. E ele olhou para mim, remédio? Passa para ele então o remédio, pastor. Passa para ele o remédio. Eu falei, eu vou passar o remédio para ele. Arranquei o meu cinto, coloquei em cima da mesa e falei, toma aqui. Esse é o remédio para uma pessoa como você. Isso é forja. Sabe o que ele queria? Ele queria que eu falasse para ele, tá bom meu filho, tadinho de você, você é um menininho ainda, você se sente como 18 anos, procura um psicólogo, procura nada, tem que tomar vergonha na cara. E aí ele levantou brabo, pastor, tira o cinto, e foram embora os dois. E ela falou, pastor, o senhor foi muito duro com meu marido. Eu fui duro mesmo, porque eu preciso ser duro. Se não tem forja lá, vai ter que ter. Passou 2 meses depois, ele capotou a caminhonete. Quem que foi socorrer ele? A mulher. A esposa foi lá, pegou ele, pôs no carro, e tal, aconteceu tudo. Aí ela olhou para mim e falou, pastor, agora eu estou cuidando do meu marido, agora ele vai mudar. E eu falei, tá bom, vai mudar. Final da história, ele melhorou de novo, pegou a caminhonete, comprou outra, e começou a rodopiar, e a história continuou a mesma. Eu estou contando essa história aqui, gente, parece brincadeira um negócio desse, mas é que as famílias não têm mais identidade. Um homem de 55 anos agindo como um menino de 18. E uma mulher emocionalmente abalada, que estava debaixo da égide de um marido que fazia dela o que ele queria. Procura o psicólogo. E eu não estou aqui falando que o psicólogo não é bom, que o psiquiatra não é bom, que você não tem que procurar ajuda emocional, não. Eu acho que você tem que procurar. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós terceirizamos o serviço, porque nós não queremos ter o trabalho de ligar a forja em casa, de se preparar como ferreiro, de preparar os nossos filhos para o envio, de preparar o nosso casamento para ser um alicerce forte, firmado na palavra. Então nós terceirizamos o serviço, procuramos serviço fora, porque muitas vezes a palavra que o pastor prega no altar é uma palavra de confronto, de exortação, que mostra uma mudança, mas eu não quero mudança, eu quero só ouvir o que eu preciso ouvir. E aí o único ferreiro que tem dentro da sua casa, que é você, que precisava ouvir isso para mudar toda a história, toda uma geração, não ouve, porque não quer ouvir, e aí depois a vida não muda, a família não muda, e no final das contas, o inimigo matou o ferreiro, e matou toda uma geração. Irmãos, eu não vou deixar de entregar a palavra que Deus me deu aqui. E pode até parecer louco da parte de vocês entender que um pastor vem de fora para falar sobre isso. Mas todo dia nós atendemos pessoas que perderam a sua identidade, elas não sabem quem são. Deixa eu dizer uma coisa, você é filho de Deus, você é amado do Pai, você foi chamado, separado para mudar uma geração, você foi chamado para mudar a sua família. Pelo amor de Deus, você tem uma identidade firmada em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Você não tem outro Senhor. Você não tem aonde pedir socorro, porque é Ele que te socorre. Então aonde você recebe instrução, aonde você recebe conselho, aonde você recebe valores e estilo de vida, é dentro da igreja que você congrega. Valoriza o que o teu pastor te dá. Valoriza o que é ministrado aqui. Valoriza o que Deus tem falado. Você foi chamado para ser um ferreiro que muda uma geração. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o pessoal lá de Israel. Eles pegavam as 8 gramas de prata e levavam para os filisteus, para amolar as enxadas para eles trabalharem.
Eles pegavam 4 gramas de prata para amolar machado e aguilhada. Ou seja, o preço, naquela época, o preço da grama da prata era muito alto. Eles gastavam uma fortuna pagando para os inimigos para amolar as suas espadas, para amolar as suas enxadas. Existem muitas famílias hoje que estão gastando muito com os amoladores de lâmina do mundo, mas são um mó quando diz respeito a abençoar a obra de Deus dentro da igreja. Gasta uma fortuna. O preço de depender do mundo é uma cegueira profética. Não consegue enxergar mais nada do céu na terra. Pensa que essa geração é uma geração falida, que não vai dar resultado. Deixa eu te falar. O que eu vi aqui em cima de criança é o que eu tenho visto nas outras igrejas que eu tenho ido ministrar e lá na IEB também. É que essa geração é mais atualizada do que a sua e a minha. Tá? Essa geração vai gerar pastores que estão prontos para morrer pelo Evangelho. Vão gerar vozes proféticas que vão pregar o Evangelho de Deus, seja em Linhares, seja em Nova Venécia, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja na China, seja na Coreia do Norte, seja no Japão, seja lá onde for. Essa geração bem moldada, bem forjada pelos ferreiros de hoje, não vai se perder lá na frente. Agora, existem cristãos que pagam caro para que os seus filhos sejam ensinados por uma cultura extremamente contrária à palavra de Deus. Gasta uma fortuna numa escola paga, que ensina que não pode falar do Natal, mas que pode falar do Halloween. Gasta 4 mil reais, 5 mil reais para pôr numa escola do Canadá, dos Estados Unidos da América, para ensinar o seu filho a praticar coisas que a palavra de Deus condena. Ou seja, o fogo do Espírito dentro de casa está morno, não tem mais fogo, acabou forja, acabou tudo. E aí gasta muito lá fora, sendo que dentro de casa estava precisando de palavra e de fogo. Eu não estou dizendo que se você tiver condição, você não deve colocar numa boa escola o teu filho. Mas hoje a gente tem que falar, pastor, e a gente tem que desenhar também. Porque às vezes a pessoa pega uma fala sua aqui e pensa que você está falando que seu filho não pode estudar numa boa escola. Eu não estou falando isso. Quer pôr para estudar numa boa escola? Põe. Mas põe fogo dentro da tua casa. Seja um ferreiro dentro da tua casa. Que molde o seu filho e fale para o seu filho, olha, aqui dentro você vai ser ensinado a ser um homem e uma mulher de Deus. Papai e mamãe tenham cuidado com você, você não é qualquer um. Esses dias aconteceu comigo, com Vanessa lá em casa, algo que eu fiquei impressionado, impactado com a minha filha. Eu chamei a atenção dela, mas foi a primeira vez que eu chamei a atenção dela feliz. Mas não falei para ela também, na hora, né? A escola dela ia criar uma festa junina, sabe? E ia mandar um bilhete para os pais, para que os pais assinassem para ela participar. Ela já pegou o papel na hora e falou, não, isso aqui eu não vou, não precisa nem pôr meu nome, que eu não vou. Eu falei, rapaz, ela assinou falando, não vou. E aí chegou lá em casa, né, e Vanessa falou, vida, ela assinou o papel, falou que não ia. E aí eu chamei ela, quando o professor mandar para casa o papel, você não assina, traz papel papai e mamãe vê, porque aí a gente assina. Ah, pai, eu já sabia que eu não ia, já assinei logo, que eu não vou, pronto. Deixa eu falar, irmãos, por um lado, eu tenho que forjar ela, que ela não deve. Por outro lado, eu estou entendendo que ela entendeu quem ela serve. Entende? E aí, eu não vou gastar depois com os filisteus
para que eles moldem aquilo que eu dentro da minha casa estou moldando, tá? Eu estou vendo que Deus vai gerar em vocês esse amor, porque vocês não vão pagar um preço caro lá fora, tendo uma igreja bíblica aqui dentro, tá? Vocês não vão gastar dinheiro lá fora com os ferreiros lá dos filisteus, sendo que vocês podem, entre vocês, se ajudarem aqui dentro. A sua família não vai se perder, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui essa noite como um ferreiro que vai querer se apaixonar mais por Jesus, que vai querer incendiar sua casa com o Espírito Santo, sabe? O mundo tem ensinado as nossas crianças a pensar, os nossos jovens a escolher, os casais a divorciar. O preço para os filisteus é caro, muitos estão pagando caro para o mundo ensinar. Mas se você reacender o fogo do céu na sua casa, o inferno não vai ficar lá dentro. O inferno oferecerá os seus próprios cursos para outros, mas não para os seus filhos. Então, quando há fogo do céu dentro da nossa casa, nós temos uma família guardada e uma família forjada. Estou terminando já a mensagem, dizendo uma coisa para vocês. O terceiro tópico que eu quero ministrar é que Deus sempre preserva uma espada para aqueles que estão disponíveis. Então, não é o fim. É o começo de um novo tempo nesta igreja. Não é o fim, é o começo. E aqui eu vou trazer para vocês o que eu enxergo. A Bíblia deixou claro que não tinha mais ferreiro em Israel. E quando eles precisavam pegar e amolar as suas armas, os seus instrumentos, eles levavam para os filisteus e eles cobravam caro para trazer, fazer ficar afinado. Mas quando você vai lendo o texto, você vai percebendo o seguinte: Deus sempre deixa alguma coisa escondida no meio do povo que traz esperança. Então Deus sempre preserva alguma coisa. A identidade dentro da sua casa precisa ser preservada. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 22 diz: por isso no dia da batalha não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Ou seja, as espadas tinham sido todas consumidas, não tinha mais espada, não tinha mais lança, não tinha mais forja, mas Deus ainda preservou 2 espadas dentro do povo. E quando a espada está dentro do povo, ainda há esperança. Deus sempre deixa uma espada nas mãos de quem tem visão e que não fogem da batalha. Mesmo num tempo de escassez, aonde havia apenas 2 armas, a espada de Saul e a espada de Jonatas, elas foram preservadas, porque sempre Deus preserva um novo tempo para o seu povo. E Deus sempre gera um tempo profético novo para aqueles que não se dobram e não se rendem ao problema do mundo e que não se deixam levar por aquilo que o mundo oferece. Existe um tempo de batalha sobre as nossas vidas. Nós passamos por um tempo de muitas dificuldades, de muitos problemas, de muito sofrimento, mas eu vou dizer uma coisa: pode ser que a forja da sua casa ainda não está acesa, pode ser que você não tem mais lança, mas eu vou dizer, Deus, Ele deixou alguma coisa dentro do seu coração, para que você recomece, para que você não pare. Deus está chamando você para esse novo tempo, aonde você não vai parar, não vai olhar para trás, para o tempo que passou, mas você vai estabelecer um altar dentro da sua casa. E esse altar vai ser um tempo profético sobre a sua família.
Você vai passar por batalhas, mas o fogo vai estar aceso de novo. Você vai passar por problemas, mas você vai ter o fogo do altar de novo. Você não vai deixar que a forja fique apagada lá. Porque dentro da casa do crente, por mais que não está tendo leitura da Bíblia, por mais que não está tendo a oração que precisa, por mais que não está tendo louvor, sempre tem uma espada e sempre tem uma esperança. Está na hora de começar de novo. Você está parando porque Deus mandou você continuar. E Deus chamou um povo que não tem medo de batalha. Pais com espada na mão são aqueles que levam seus filhos também a ter espada. Saul era inexperiente, Saul era um homem medroso, um homem que não tinha capacidade de muita coisa. Mas Deus preservou a espada dele e a espada do filho. Hein? Existem muitos cristãos que estão perdendo tempo com outras coisas. Não são ferreiros posicionados. Eles não estão prontos para guerrear. Eles podem parar a qualquer momento. Mas dessa noite, irmãos, o Senhor marcou um encontro conosco para restabelecer o fogo dentro das nossas famílias. Está na hora de você voltar a orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Está na hora de você não desistir da sua família, aquela que está se perdendo. Está na hora de você entender que por mais que você não tenha capacidade emocional para avançar, Deus quer fazer você viver um novo tempo. Eu precisava do ministério de louvor aqui. Tem como, pastor? Opa, que glória! Amém. Mas eu quero contar para você uma ilustração muito clara que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Naquele período da guerra, um soldado britânico foi enviado para a batalha. Mas eles não tinham mais armas, sabe? Eles tinham lutado tanto que o suprimento tinha acabado. E aquele soldado, no meio da batalha, ele chegou para um dos soldados da corporação e disse: ah, se eu tivesse uma arma, eu lutaria. Mas aí um outro oficial disse para ele: você não é guerreiro porque você tem uma arma. Você é guerreiro porque você escolheu não fugir. O que eu aprendo é que da mesma forma Deus procura hoje homens e mulheres que digam: mesmo que me falte espada, mesmo que me falte forja, mesmo que me falte fogo, mesmo que me falte martelo, não vai faltar mais o altar dentro da minha casa. Queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. A grande guerra da nossa geração não é por território, mas é pelo coração das nossas famílias. O inimigo sabe que se calar os ferreiros, ele desmantela todo o exército. Mas Deus está chamando você para se levantar nessa geração, para reacender o fogo dentro da sua casa, dentro da sua família, forjar as armas espirituais e proteger o legado que Deus entregou na sua mão. Pai, está na hora de ser o ferreiro do seu lar novamente. Mãe, está na hora de você acender o fogo do altar na sala, em vez de ficar pondo o seu filho para assistir o Netflix, desenhos que não são cristãos. Jovem, está na hora de você empunhar a espada da palavra e seguir em frente. A sua casa vai voltar a ter armas, e o fogo da forja vai voltar a queimar de novo. Eu digo uma coisa, irmãos: essa igreja vai ser marcada por um tempo novo de fogo aqui. Fogo do Espírito vai cair sobre vocês. O coração de vocês vai queimar por Ele, vai prantear por Ele. Eu tenho 30 anos de cristão, e eu tenho
uma experiência assim muito marcante na minha vida. Eu orava toda semana para minha mãe se converter. E foram tantos e tantos anos orando, pedindo: Senhor, converte minha mãe. Mas chegou uma hora, um tempo da minha vida, que eu desisti de orar, já não acontecia mais, e confesso. Eu parei, falei: talvez Deus não vai salvar minha mãe não. E aí, de um tempo para cá, quando foi uns 2 anos, o Espírito Santo começou a me revestir, me dando direcionamento, palavra, me usando de forma profética, e eu vi as pessoas se rendendo, pessoas se convertendo, as células se multiplicando, pessoas sendo curadas, e eu falava: meu Deus, e a minha mãe? E o Senhor: ora. E aí eu resolvi de novo voltar com o fogo do Espírito e a forja, para alcançar aquela que me gerou. Quando eu fui nascer, minha mãe conta que eu tinha o cordão umbilical passado 4 vezes no meu pescoço. Quase que eu morro e ela morre. Mas aquela mulher sentiu ali na pele o peso daquele sofrimento, mas gerou a minha vida. Eu nasci com 4 quilos 950 gramas, quase 5 quilos. Gordo, forte. E aquela mulher, ela sentiu isso. E ela lutou para me ter como filho. E o Espírito Santo me lembrou: a tua mãe lutou por você, você não está lutando por ela. E aí eu reacendi o fogo de novo. E comecei a orar na madrugada: salva, Senhor. Eu não aceito minha mãe fora da tua presença, salva ela. E toda semana minha mãe ligava, falava, e nada dela se converter. Mas em outubro de 2024, tocou meu telefone, eu atendi, e ela falou: Leandro, eu tive uma experiência que eu nunca pensei em ter. Eu estava muito desanimado, e eu fui para uma igreja pequena aqui da minha cidade, lá de Pirangi, lá no interior de São Paulo. E ela foi para essa igreja, e chegou e sentou no banco lá no fundo. E o pastor olhou para ela e falou assim: ei, mulher, você é mãe de um grande homem de Deus. O teu filho é um pastor, e eu tenho ungido o teu filho cada dia mais. O fogo tem queimado no coração do teu filho. Eu tenho visitado o teu filho nas madrugadas, mulher. Mas você não conhece o Deus do teu filho. Eu estou te dando a oportunidade de você conhecê-lo. Minha mãe caiu de joelhos, e naquele dia ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você está desistindo como ferreiro da tua família, daquele teu amigo, daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Você tem tentado parar, mas essa noite é noite de renovação, de restauração, de fogo queimando. Se você está aqui nessa noite e você quer se render aos pés do Senhor, falar: Senhor, eu quero que o fogo volte de novo para minha casa, que o fogo volte para minha vida. Senhor, me faz sentir esse fogo no meu coração. Enquanto nós louvamos o Senhor, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero te ajudar a encher de novo a sua casa de fogo, encher a sua casa com a forja, para que você não perca tempo gastando aí fora aquilo que o Espírito Santo quer dar para você dentro da tua casa. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode se posicionar e dizer: não, eu não aceito mais gastar com filisteus. Agora eu aceito, Senhor, o Senhor entrar na minha família e me usar como ferreiro para mudar toda a geração. Espírito Santo, derrama sobre esse lugar, enche esse lugar da tua presença, Senhor. Nós precisamos que o nosso coração queime por ti. Oh Espírito Santo, oh, toca o coração do teu povo aqui, faça eles verem, Senhor, o que o Senhor quer para eles. Oh Deus, é grandes coisas nesse lugar. O fogo vai queimar aqui, pessoas vão ser batizadas aqui. Senhor, traga para o teu povo esse desejo, não deixe eles se perderem pensando aí fora, enquanto o fogo está aqui dentro.
Senhor.